Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quantos têm a paz do Senhor na sua vida? Dai glória. Deus abençoe a todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, já deu a paz para quem está perto? Se deu para quem está perto, não deu para quem está longe, a paz do Senhor para você também. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Você que está em casa nos acompanhando através da transmissão, que Deus te abençoe também nesta noite, que a bênção de Jesus possa te alcançar também nesse lugar, aonde você estiver, você de longe que está nos acompanhando, que a bênção de Deus também possa ir ao seu encontro. Nós estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e mais uma vez nós podemos dizer que Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Por favor, pega a Bíblia, por gentileza. Por favor. Vamos continuar o nosso estudo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Eu vou tentar finalizar hoje, porque hoje é a última segunda desse mês. Vou tentar finalizar sobre os sinais de um genuíno avivamento. E a gente continua nos próximos meses falando sobre avivamento. Mas hoje eu vou tentar concluir estes sinais. Amém? Amém. Atos capítulo 2. Por favor. Atos capítulo 2. Verso 3. A minha tradução vai ser da King James, mas é a palavra de Deus. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Encontre, por favor, o verso 17, não, 16 a seguir. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre o meu servo e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E você diz amém. Diga, meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Se assenta e me dê de presente a sua atenção.
Querido, nós estamos em uma série de mensagens em todo esse mês falando sobre sinais de um genuíno avivamento. Eu tenho visto a igreja brasileira experimentar um grande crescimento em nossos dias. Mas eu fico preocupado, e todo estudioso da Bíblia, ou todo servo de Deus também, deveria ficar preocupado por não ver que esse crescimento dos números, ele apenas não reflete no crescimento da comunhão e no relacionamento com Deus. A igreja tem crescido de forma extraordinária. Concentrações e mais concentrações são feitas e logo vemos as postagens dos eventos. Tantas almas aceitaram a Jesus. Centenas de vidas se renderam a Cristo. Mas a preocupação é que esse crescimento dos números não reflete no crescimento da comunhão e no relacionamento com Deus. A gente não vemos esse crescimento na comunhão e no relacionamento. Nós não vemos esse crescimento no cultivo da espiritualidade e no testemunho cristão. Porque cada vez que a gente olha para a igreja crescendo, a gente vê a decadência da comunhão. A gente vê a decadência da espiritualidade e no testemunho de um crente. Porque cada vez que a igreja está crescendo, mais escândalo surge na igreja. Cada vez que a igreja está crescendo numericamente, mas a igreja está entrando em decadência de comunhão. A igreja está perdendo a credibilidade no seu testemunho de igreja. E há muitos cristãos que estão vazios de Deus. Há muitos crentes que estão vazios. Há muitos que estão com a fé abatida e enfraquecida. Para muitos que já não mais se preocupam de vir para os cultos da igreja. Para muitos, a participação nos cultos das igrejas evangélicas se tornou um costume ou uma rotina religiosa. Para muitos que vêm à igreja ou vão às igrejas, eles vão na igreja como se a igreja fosse um clube social, como se a igreja fosse um shopping, como se a igreja fosse uma pista de passarela, como se a igreja fosse um ponto de encontro. A igreja ou os templos perderam as suas finalidade real, porque a igreja se reunia no templo para adorar a Deus. A igreja se reunia no templo para exaltar o nome de Deus. Mas hoje a igreja ou o templo se tornou um lugar costumeiro. É costume vir para a igreja. Eu estou acostumado a ir no culto de ensino.
Eu estou acostumado a ir nesse clube social. É bom estar lá. É bom que o pastor vai me ver e quando eu precisar da carta, ele vai me dar. A religiosidade, ela tem matado a espiritualidade da vida de muitos cristãos. Mas o projeto de Deus é maior para nós. A espiritualidade tem matado a vida de muitos cristãos. Mas o propósito ou o projeto de Deus é maior para nós. E creio que em tempos aonde a religiosidade e a superficialidade no relacionamento com Deus se torna tão raso, eu creio que chegaremos em um tempo em que nós teremos uma vida marcada pela comunhão com Deus. Creio que estamos em um tempo em que nós viveremos as verdadeiras características de um cristão de verdade. Creio que chegaremos um tempo em que nós seremos marcados pelo fogo da presença de Deus. E onde quer que estivermos, as pessoas reconhecerão que verdadeiramente fomos marcados pelo verdadeiro e genuíno avivamento vindo dos céus. Será que é só eu que creio ou tem mais alguém comigo nesta noite? Estamos vivendo em um tempo em que a nossa religiosidade é superficial no relacionamento com Deus. E isso torna-nos como a característica marcante da vida cristã, como muitos. Mas por isso é que Deus promove grandes avivamentos para aquecer os corações frios. Em meio a uma sociedade, em meio a muita gente que está com a sua religiosidade na decadência, Deus está marcando grandes avivamentos para aquecer o coração da sua igreja no meio desta crise espiritual. Deus nos trouxe aqui hoje para marcar a nossa vida com o seu grande mover que Ele promove para nós. Ele vai aquecer aqueles corações que estão frios. Em tempos onde as brasas da alegria e do amor no serviço ao reino estão apagadas, Deus promove grandes revoluções espiritual para reacender a chama do Espírito, do seu poder em nossos corações. Deus vai voltar a reacender essa chama na sua alma. Deus vai voltar a reacender essa chama que está apagada na sua vida. Oh, Espírito de Deus, Deus vai voltar a reacender as brasas da alegria. Alamantocanda lamaxéria. Deus vai voltar a reacender as brasas, meu Deus, dos seus serviços, a Ele que está apagada em nós. Vai haver uma revolução de batismo com fogo, vai haver uma revolução de manifestações espirituais dentro da igreja. Levante a mão para os céus. Eu sei que Deus não depende de multidão para fazer.
Mas se tiver alguém com o coração aberto, Deus vai reacender esta chama. Eu sei que os grandes avivamentos não aconteceram com multidões, começou por poucos. Deixa começar por você. Deixa essa chama começar por você. Espírito de Deus, Espírito, levanta a mão. Tem meia dúzia de mão levantada. Espírito Santo, começa aqui a acender essa chama. 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 Começa a esparramar brasas do altar. Começa a esparramar brasas do altar. Alai, Kamás, Sebendeia. Agora, começa agora, começa agora. Começa a falar em novas línguas agora. Começa a se derramar agora. A chama do poder do Espírito Santo vai ser reacesa em muitos corações nesse tempo. É tempo de nós observarmos que o crente cheio do Espírito Santo, ele vive noutra dimensão de vida. O crente cheio do Espírito Santo, ele vive em outra dimensão da sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai viver em uma outra dimensão. Você vai viver em uma outra dimensão. Você vai viver em uma outra dimensão. Você vai viver em uma dimensão espiritual. Você vai viver uma dimensão na terra, como se você já estivesse no céu. Vai andar na terra, como se andasse no céu. Espírito, Espírito, Espírito. Oh glória, oh glória, oh glória. Porque um crente cheio do Espírito, a sua reação é palavras, a sua reação e suas palavras evidencia o seu relacionamento com Deus, como Jesus disse sabiamente as suas palavras em Mateus capítulo 12, 34. Jesus disse: raça de víbora, como podeis dizer coisas boas, sendo mal? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Olha o crente cheio do Espírito Santo. O que o coração dele está cheio, ele fala. Mas olha o crente vazio do Espírito Santo, é palavrão. O crente vazio do Espírito Santo é xingamento. O crente vazio do Espírito Santo está na pornografia. O crente vazio do Espírito Santo está na vaidade. O crente vazio do Espírito Santo fofoca. O crente vazio do Espírito Santo inventa calúnia. O crente vazio do Espírito Santo fala mal do próximo, fala mal do irmão. Mas agora o crente cheio do Espírito fala da palavra, canta a palavra, ora a palavra, fala em língua, fala em mistério, fala em Deus, fala de Deus, bebe de Deus, alimenta a alma de Deus. Deixa eu ver quem fala do que o coração está cheio. Meu Deus do céu, está cheio de Deus? Fala de Deus, canta de Deus, prega de Deus, ora de Deus. Deixa eu ver quem está cheio de Deus. Cadê os crentes que estão em outra dimensão e ainda sente a presença de Deus?
De fato, as palavras, ou de fato as nossas palavras, o nosso testemunho, e o nosso comportamento na presença de Deus revela a nossa própria condição espiritual interior. Por que repetir isso aqui de novo? De fato, as nossas palavras, o nosso testemunho, o nosso comportamento na presença do Senhor revela a nossa própria condição espiritual interior. Tem bom testemunho? Revela quem você é interiormente. Como podeis dizer coisas boas sendo maus? Ou seja, vocês estão falando coisa boa sendo mal. Mas agora quem é mal tem que falar mal. Quem é do bem, fala do bem. Quem é do diabo, fala do diabo. Quem é de Deus, fala de Deus. Quem é de Cristo, fala de Cristo. É tempo de buscarmos um avivamento para a nossa vida. É tempo de buscarmos um avivamento para a nossa vida. O avivamento é esse espírito de dinamismo. Oh, Jesus! O avivamento é esse espírito de dinamismo que permite à igreja se renovar as suas forças e a sua disposição a cada dia. Mas como pode, pastor, a igreja ir bem se muitas vezes os crentes estão individualmente longe do propósito de Deus? Não tem como. Mas a igreja vive uma forma dinâmica, dia após dia, dia após dia. Está escrito, irmão, e se está escrito eu prego: não aparta da sua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite. Isso que é dinamismo, meditar na palavra. O salmista diz: vivifica-me segundo a sua palavra. Em outras palavras, aviva-me segundo a sua palavra. E como? Como purificar o jovem o seu caminho? Guardando a sua palavra. Como, pastor, eu vivo o dinamismo da palavra na comunhão do corpo da igreja de Cristo, renovando as minhas forças na disposição de cada dia. Levanta de manhã, passa água na cara, dobra o joelho no chão, lê a palavra, canta um louvor, agradece pelo café, agradece pelo almoço, agradece pelo trabalho, agradece pela igreja, agradece pela vida. Ah, meu Deus do céu! Ai, Jesus! Quem quer viver esta vida de dinamismo na presença, se renova hoje, porque o que é novo de ontem não funciona para hoje. Hoje é diferente de ontem. O renovo de hoje é para hoje, o de amanhã é para amanhã. Então come desse pão, bebe desta água, pega do Espírito, deixa o Espírito te encher. Como pode a igreja ir bem sem estar reunida? Crentes individualistas, crentes que vivem individualmente. Não gasta na igreja, o meu pastor é Jesus. Não gasta frequentar templo, porque a igreja está transmitindo o culto pela rádio, pela internet. Não gasta mais ir à igreja.
Crentes individuais vivem longe do propósito de Deus. Mas eu, pastor, sou a igreja. Quem disse para você que você sozinho é a igreja? Não sei nem qual Bíblia você leu. Para que haja um avivamento na vida de uma pessoa, é necessário buscar antes de tudo um avivamento pessoal. E não venha dizer que longe da igreja, longe do corpo, você é avivado, que não é. Quando o corpo se une, é como lenha. E olha para cá. Tronco sozinho não pega fogo. Sabe o que incendeia os troncos? São os gavetos. Pega um pau de lenha grosso e coloca ele dentro da fornalha para ver se ele pega sozinho. Mas agora pega alguns gavetinhos e coloca junto para tu ver se o fogo não se alastra. Assim é a vida do crente longe da igreja. É madeira grossa que não pega fogo sozinho, mas agora coloca a madeira junto com os gavetinhos que pega fogo. Por isso que você tem que chegar na igreja, sentar perto de alguém. Por isso que você tem que sentar perto da irmã, sentar perto do irmão, porque quando ele dá glória, você vai dar glória. O fogo vai pegar do lado, vai pegar do lado, vai pegar e vai se alastrar. Para que haja um avivamento geral, é necessário buscar antes de tudo um avivamento pessoal. E quero lembrar a vocês que os grandes avivamentos em geral que já aconteceu, começaram com avivamentos pessoais. E ei, nenhum avivamento vem se ele não for desejado. Se a gente não desejar, Miriam, ele não vem. E como desejar? Ah, pastor, se for só desejar, eu estou aqui desejando. Estou desejando. Mas como eu mostro que eu desejo, é quando eu me rendo. É quando eu começo a clamar por Ele. Como diz o louvor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu falei na semana passada sobre os moravianos, que se reuniram para orar, clamando pelo avivamento. A igreja tinha 100 anos, com 25 anos de avivamento que ela viveu, ela enviou mais missionário do que em todo o tempo da igreja, porque é uma igreja que experimentou o grande avivamento de Deus. Uma igreja que quer viver o avivamento é uma igreja que gosta da comunhão do corpo. Não é uma igreja individualista. Não é uma igreja que pensa só no seu próprio nariz. É uma igreja que pensa no próximo. É uma igreja que olha para a causa das viúvas, dos necessitados. É uma igreja que ama a palavra, que ama a oração, que ama a sua casa. Oh, glória a Deus. Glória, 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 glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Começa a clamar pelo avivamento. Começa a orar você. Começa a dizer: aviva a minha vida, aviva a minha alma, aviva o meu ministério. Pessoas inflamadas individualmente pelo Espírito Santo para inflamar multidões. Somente uma pessoa inflamada individualmente pode inflamar multidões. O fogo ou propaga ou apaga. O fogo do avivamento de Deus não pode ser apagado.
Paulo diz: não extingueis o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos resistir o Espírito. Ah, pastor, mas o Espírito é sujeito ao profeta. É o Espírito do profeta, não o Espírito de Deus. Não queira dar ordem para o Espírito quando quer avivar. Se ele quiser te fazer correr, corra. Se ele te mandar profetizar, profetiza. Se ele mandar falar em língua, fala. Se ele mandar profetizar, profetiza. Porque ninguém pode resistir quando está inflamado pelo fogo do Espírito de Deus. Deixa eu pregar. Na primeira semana, nós falamos sobre o sinal de um avivamento do céu ou da terra. Na segunda semana, falamos sobre um avivamento de uma experiência real com Deus. Na terceira semana, falamos de um avivamento de uma experiência comunitária ou a experiência do corpo. Hoje, quero tentar finalizar e quero falar sobre uma experiência carismática de um avivamento. O texto que nós lemos, Atos capítulo 2, verso de número 3 e 4, diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o verso 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Nesse quarto sinal, ou a quarta característica de um avivamento bíblico, é a experiência carismática, ou seja, a manifestação dos dons espirituais, como nós podemos verificar em Atos 2:3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. No momento do derramamento do Espírito Santo, ocorreu uma distribuição de graça, e sobre cada um repousou uma língua de fogo. E depois eles foram capacitados a falar em outras línguas, ou falar em línguas. Mais à frente, no verso 16, 17, que nós lemos, Pedro vai citar o livro do profeta Joel na sua pregação. Quando o povo diz, estão bêbados, estão embriagados, mas Pedro diz no verso 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre minha serva, e naqueles dias profetizarão. Verso 19 diz, e farei aparecer prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Olha para mim, eu vou ser rápido aqui. No Antigo Testamento, para quem não sabe, no Antigo Testamento, a capacitação para a obra de Deus e a concessão dos dons espirituais se limitava a alguns homens que eram escolhidos por Deus, os quais eram apenas os profetas, os reis, os sacerdotes e os juízes que recebiam os dons de Deus. Apenas estas 4 classes de pessoas recebiam
os dons de Deus. Profetas, 1, 2, 3, 1. Profetas, reis, sacerdotes e juízes. Estas 4 classes de pessoas apenas recebiam os dons espirituais. O povo em geral não experimentava o derramamento do Espírito. Ele só era derramado em profetas, em reis, em sacerdotes e juízes. Mas na promessa da nova aliança, mas na promessa do derramamento do Espírito Santo, na nova aliança, essa promessa nos diz respeito não só profetas, não só reis, não só sacerdotes, não só juízes, mas na nova aliança, essa promessa está feita a toda a carne. Esta promessa é para homens, é para mulheres, é para velhos, é para jovens, é para crianças. Essa promessa é para toda a carne. Em Lucas capítulo 24, Jesus vai dizer no verso 49, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja, olha para mim por favor, ele disse, fica, porque eu envio a promessa de meu Pai, porque envio a promessa de meu Pai, porque envio a promessa de meu Pai, a promessa é do Pai. Olha aí o que é que está escrito. Olha o que está escrito. A promessa dele não é só para os 12, não é para um grupo de pessoa específica, mas ele disse, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, envio a promessa de meu Pai, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Tem um endereço para a promessa chegar. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha para mim, por favor. A promessa de Deus na nova aliança não diz respeito apenas a sacerdote, juiz, profeta e rei. Mas a promessa de Deus na nova aliança é para a igreja, é para aqueles que confessam o nome de Jesus como Senhor e Salvador. É o que está escrito, é o que está escrito. E se está escrito, eu creio no que está escrito. O Espírito seria, meu Deus do céu, dispensado a todos. E os dons espirituais não é só para reis, não é só para profeta, não é só para mestre. O dom do Espírito, os dons espirituais é para jovens, é para velhos, é para anciões, porque está escrito, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Jesus da glória, sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne, ou seja, o Espírito foi dispensado a todos, os dons espirituais também foi dispensado a todos, ou seja, é uma característica fundamental do derramamento do Espírito Santo. Quando ele é derramado, tem distribuição de dons espirituais a todos os crentes. Cada crente é capacitado por Deus para servir uns aos outros. Só que sabe qual é o problema? É que a gente diz, eu sou cheio do Espírito Santo. Ele é dado e ele distribui uma ou mais carisma, que pode ser tanto dons especiais. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, Paulo diz, já estou terminando, ora,
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Verso 6, há diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo, que opera tudo em todos. Verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É útil para cantar? Recebe. É útil para pregar? Recebe. É útil para evangelizar? Recebe. É útil para ter sabedoria? Recebe. É útil para, meu Deus do céu, aconselhar? Recebe. É dado segundo a capacidade de cada um. Verso de número 8. Verso 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, verso 9, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, verso 10, e a outro, a operação de maravilhas, e a outros, a profecia, e a outros, o dom de discernir os espíritos, e a outros, a variedade de línguas, a variedade de línguas. E olha para cá, olha para cá. Na Torre de Babel, ele confunde as línguas. Ele dispersa as línguas. Ninguém entende ninguém. Mas em Atos 2, as línguas que ninguém entendia, tinham 17 nações. Cada nação ouvia na sua própria língua. É Deus dizendo: toma distribuição de língua em cada idioma, de cada país. Vão entender na sua própria língua. E foram capacitados com línguas como que de fogo. E cada um recebeu o dom de línguas. Olha o que Paulo está dizendo no verso de número 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particular a cada um como quer, como ele quer. Como ele quer, não é como eu quero, não é como a igreja quer, é como ele quer, ele que distribui. Quer falar em língua, ele distribui. Quer profetizar, ele distribui, porque ele é o Espírito que capacita. Como também tem os dons ordinários. Romanos 12, verso 3 a seguir. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba como ou com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Verso 4. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, nem todos os membros têm a mesma funcionalidade. Cada membro funciona de um jeito. Mas olha no verso 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo. Mesmo funcionando diferente. Cada membro, quando se une, se torna um corpo. Não é muitos membros, um corpo. Em Cristo. Aí ainda ele disse na parte B: mas individualmente somos membros um dos outros. Verso 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação no ensino. 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria.
cria. Olha para mim. É necessário notarmos que é preciso adotar o modelo correto quanto à distribuição de dons espirituais. E um modelo que muitos líderes estão usando. Só ele tem os dons. O modelo de poucos líderes com dons espirituais é uma massa de espectadores da nova aliança ou da velha aliança. Na nova aliança, não é só, eu falei na semana passada, não é só o anjo da igreja que tem dons espirituais. Na nova aliança, não é só o anjo da igreja que é ungido. Na nova aliança, não é só o levita que é ungido. Na velha aliança, só o sacerdote ou só o profeta, mas na nova aliança está escrito e todos, 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 e todos. Ninguém está entendendo, mas eu fico até você pegar. E todos. Nós não estamos mais na velha aliança que tem que trazer uma arca e botar em cima do altar. Nós não estamos na velha aliança que tem que trazer um candelabro e botar em cima do altar. Nós estamos na nova aliança, em que o sangue do Cordeiro Imaculado foi derramado, aonde velhos, novos e crianças são perdoados e recebem esta graça de Deus. O que Joel disse da nova aliança é que todos devem ter os dons. E o que Paulo nos ensina é: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um segundo o que for útil. Recebe o Espírito, recebe o Espírito, recebe o Espírito da palavra, da sabedoria, recebe o Espírito da palavra, da ciência, recebe o que Ele prometeu para você. Lá naquela igreja, só tem aquela irmã do mistério, ó, só ela bate o pezinho assim e sai rodando, entregando profecia. 1 Coríntios 14, verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntar, cada um de vós, vamos lá? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Vai cantar quando ajunta, edifica. Vai pregar, vai orar, vai pular, vai falar em línguas, vai ter visões, vai ter revelação, que seja para quê? Edificação de quem? Da igreja, do corpo. Agora só eu ficar balaia. Só eu sou edificado. O que adianta eu ir no ouvidinho do Josué, entregar a profecia caladinho para ele? Não adianta. Tem que ser para edificação da igreja. Por quê? Quando tem profecia, a igreja deve julgar a profecia para a edificação. Se a profecia é de Deus, ela cumpre. Se a profecia não é de Deus, a igreja vai saber, não foi Deus que falou. Agora, se eu falo só no ouvidinho, aí não cumpre, a igreja não julga. Mas se é para edificação, tem que ter alguém que fale em língua, tem que ter intérprete na igreja. Tem que... Jesus! Tem que ter salmo, canta o salmo. Tem que ter doutrina, canta as doutrinas bíblicas. Canta a base da fé cristã. Tem que ter revelação da palavra. Tem que ter língua, tem que ter interpretação. Mas tem que fazer isso para a edificação da igreja.
Os dons são distribuídos entre todos. Repete comigo, os dons. Está fraco demais pela quantidade. Diga, os dons são distribuídos entre todos. Todos. Olha para quem está perto e fala, você também tem dom. Eu não sei qual é, mas tem. Não tem dom de fofoca não, minha filha. Não tem dom de língua grande também não. Tem dom de línguas. Tem dom de... Ai, meu Deus. Não tem dom de língua grande não. Tem dom de línguas. Não tem dom de fofoca não. Tem dom de línguas. E os dons foram distribuídos entre todos. Porque está escrito, e todos foram. Aí por que na igreja só alguns que sentem, se a Bíblia diz que é todos? Deixa eu te dar um conselho, caça jeito de buscar os dons. Paulo disse em Efésios, capítulo 5, e não embriagueis com vinho em que há contenda. É um mandamento, é uma ordem. E não embriagueis com vinho em que há contenda. Mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Não me embriaga com vinho da contenda. Contendeiro está embriagado da contenda. Paulo diz, não me embriaga com vinho que há contenda, mas enche do Espírito Santo. Cambaleia no Espírito Santo. Sai rodando no Espírito Santo. Sai pulando no Espírito Santo. Cai no Espírito. Ah, pastor, mas quem cai é só demônio. Crente também cai cheio do Espírito Santo, irmão. E pastor, mas quem cai não é só demônio? Ezequiel caiu no poder. Daniel caiu do poder. João caiu no poder. Por que eu não posso cair? Zacarias caiu no poder. Por que eu não posso cair? João, quando vê ele chamando, sobe aqui. Quando ele vê o ancião, ele cai com a cara no chão, quase sem vida. Mas ele diz que a mão tocou nele e botou ele de pé. Ei, João, acorda, João. Está na hora de ficar de pé. Daniel disse, eu fiquei trêmulo, quase sem força. Fiquei com meu corpo dolorido vários dias. Mas eis que a mão dele me botou de pé. E ele falava comigo. E ele falava. Vou provar. Paulo, ou Saulo, quando ele encontra com ele, ele cai. E caiu e ele foi levantado, não foi por Deus. Quem levantou ele foi os homens que estavam com ele. Mas a voz que o derrubou, do resplendor de luz que falava com ele, olhou para ele e continua o seu caminho, vai na rua chamada direita, na casa de Judas. Vai lá, porque só lá será dito o que você tem que fazer. 3 dias e 3 noites de oração. Quando ele está orando, ele tem uma visão. Deus derrubou ele para Deus levantar ele depois. Deus derrubou ele para levantar ele depois. Deus derrubou ele para levantar ele depois. E através de Paulo que nós estamos entendendo que o Espírito Santo e os dons espirituais foi repartido. Ele foi repartido para cada um, ou para todos nós. E por isso na igreja não pode ter nenhuma estrela. Porque eu profetizo, eu sou a estrela da igreja. Porque eu tenho dom de maravilha, eu sou estrela da igreja.
porque eu sou pastor, eu sou estrela da igreja. Eu sou presbítero, sabichão, eu sou estrela da igreja. Ah, para de graça, para de graça. A distribuição dos dons é livre a todos. A manifestação do Espírito é um sinal de um avivamento genuíno na igreja. E quando a igreja recebe, a única coisa que a igreja tem é que se humilhar e cumprir o propósito de Deus para o qual ela foi chamada. Fica de pé, por favor. Diante de tudo que nós estudamos nesses dias, o que devemos fazer para vivermos um genuíno avivamento? Primeiro, antes de tudo, devemos deixar a nossa incredulidade, para que a nossa oração não seja inútil. Nós temos que crer que realmente Deus pode fender os céus e descer na terra. Segundo, é preciso renunciar à tentação de fabricarmos um falso avivamento e copiarmos os avivamentos artificiais que o mundo está vivendo, e vivermos a dimensão que somente Deus tem para nós, e levantarmos a nossa voz aos céus e clamar como Abacuque clamou: aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos. Ser como o profeta Ageu, que disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Clamarmos como Zacarias disse: não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Está na hora da igreja começar a clamar. 1 minuto de oração e nós encerra o culto. Levanta as mãos aos céus e começa dando glória, glória, glória. Começa dando glória. Começa a clamar. Começa a clamar. Começa a clamar. Começa a render aos pés da cruz. A cruz ainda gera um verdadeiro avivamento. Como disse Paulo, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Começa a clamar agora, jovens, crianças. Começa a clamar, obreiros e obreiras. Você que está em casa, clama, clama, clama. Vai clamando agora, vai clamando agora, vai clamando agora, vai orando agora, vai orando agora. Cada crente começa a clamar, 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 começa a clamar. Vai clamando agora, vai clamando agora. Você que está em casa, vai clamando pelo genuíno e poderoso mover de Deus. Começa a clamar agora, vai clamando agora, vai buscando agora. Aviva Jesus, Jesus, nós queremos um renovo espiritual, nós queremos algo novo da parte do Senhor, nós queremos ser renovados. Começa a trazer sinais de avivamento, Senhor. Nós sabemos que o verdadeiro avivamento vem dos céus, não vem da terra, não é produzido por homens. Nós sabemos que o verdadeiro avivamento, aprendemos, meu Pai, na segunda semana, que o verdadeiro avivamento, Senhor, é uma experiência real com Deus. Nós aprendemos na terceira semana, Senhor, que o verdadeiro sinal de um avivamento, meu Pai, é uma experiência comunitária, é uma experiência do corpo. Reacende, Senhor, reacende, Senhor, reacende, Senhor, reacende agora, reacende agora. Coloca azeite nos candelabros, coloca azeite nas lamparinas, começa a acender a chama do Espírito
Espírito. Começa a acender a chama do Espírito. Acende a chama, Senhor. Acende outra vez, Senhor. Acende outra vez. Acende outra vez. Acende outra vez. Acende outra vez. Isaías disse que a cana trilhada não quebrará, e não esmagará, meu Pai, a cana quebrada, e nem apaga o pavio que fumega. Não deixe apagar esse pavio. Acende, Jesus. Acende, Jesus. Acende, Jesus. Acende, 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 acende. Acende, 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 acende. Acende, 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 acende. Acende, 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 acende. Começa a acender. Acende, 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 acende. Vai acendendo agora. Acende agora, acende agora, acende agora. Acende agora, acende agora, acende agora. Começa a renovar. Começa a encher. Enche agora, enche agora, enche agora. Começa a encher. Enche essa criança agora. Batiza com poder. Batiza com Espírito. Distribui dons espirituais agora. Senhor, levanta profetas em profecias. Levanta, Senhor, na ciência e na sabedoria agora. Começa a encher. Começa a encher. Começa a encher esse vaso. Começa a encher esse vaso. Começa a encher o vaso. Enche esse 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 vaso. Alamanagasuranagai. Alabacandalabachandalabaia. Recebe agora. Recebe agora, vaso de Deus. Recebe agora, vaso de Deus. Sejam edificados. Recebe poder de Deus. Recebe, recebe. Recebe, aonde você estiver nos acompanhando através da internet, recebe o poder de Deus agora. Você que está na sala, através da TV, através do computador, através do celular, do seu notebook, recebe o poder de Deus em casa também. Sejam que vestido de poder, sejam que vestido de poder. Agora, recebe agora, aonde você estiver em outro país agora, sejam cheios, sejam cheios. Recebe a manifestação dos dons, recebe a manifestação da palavra, recebe pelo poder da palavra. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Recebe renovo, renovo, renovo. Começa a falar em línguas agora. Começa a falar em novas línguas agora. Recebe renovo, recebe poder, recebe poder, 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 poder. Ori me clama, lamaia, oriri clama, lama chanda, lamaia, ori clama, esteia na casa. Alabacora managa súbia. Oh glória, recebe de Deus. Seja cheio, seja cheio. Olha a manifestação do poder aonde você estiver. Seja alcançado. Deus está renovando a tua fé. Deus está renovando a sua igreja. Recebe, recebe, recebe. Oh glória. Queridos,